É verdade que uma brasileira ganhou asilo nos Estados Unidos contra o Xandão? Como funciona? É verdade, tem relatos realmente de uma jornalista brasileira que tenha recebido das autoridades americanas, né, a proteção de asilo político por perseguições vinda de autoridades brasileiras, né, do próprio governo brasileiro, acredito que mais especificamente aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu não sei os detalhes do caso, né? Apenas vi alguns jornalistas comentando, algumas postagens até da própria jornalista, de que teria recebido aí a concessão de asilo político. Tá? Para a pessoa demonstrar que precisa de proteção e receber asilo nos Estados Unidos, ela tem que demonstrar vários elementos que fazem parte aí da lei de asilo. Por exemplo, ela tem que demonstrar que recebeu, né, sofreu, na verdade, uma perseguição no passado, tá? E que também receberia perseguição no futuro, caso retorne para o seu país. Tá? Então, perseguição no passado ou perseguição no futuro, caso regresse para o seu país. E que essa perseguição tenha sido com base em requisitos protegidos pelas leis de asilo, ou seja, a perseguição foi por conta ou da raça dessa pessoa, ou da religião, ou da opinião política dessa pessoa, ou da nacionalidade, ou por pertencer a um grupo social definido e protegido pelas leis de asilo. Além disso, ela tem que demonstrar, né, a pessoa aí que está pleiteando o asilo tem que demonstrar que essa perseguição veio de agentes do governo, agentes políticos, agentes né, públicos do país, ou por indivíduos ou grupos de pessoas que aquele governo não quer ou não possa controlar. Tá? Bom, além disso, ela tem que demonstrar que não seria possível se realocar, mudar para outra parte do seu país, a fim de evitar que essas perseguições continuem. Então vamos lá. De novo, eu não conheço os detalhes desse caso. Então teria que demonstrar que teve perseguição no passado, ou medo fundado de perseguição futura, que essa perseguição tenha sido por conta de um dos requisitos protegidos pelo asilo, no caso aí, provavelmente por conta da opinião política dessa jornalista, que o perseguidor seja um agente do governo, no caso aí, um ministro, né, da Suprema Corte, né, da mais alta corte de um país, e quando a perseguição vem do próprio governo, já existe a presunção de que essa pessoa não possa se deslocar para outra parte do seu país a fim de evitar uma perseguição, porque o governo detém controle de todas as áreas geográficas do país, né? Então, se essa pessoa conseguiu demonstrar isso, e também como que os oficiais de asilo eles podem ter certeza do que está acontecendo em um país e não levar somente como base o depoimento de um requerente? Existem os relatórios das condições de países. Os Estados Unidos, eles publicam relatórios, o Country Conditions Reports, né, os relatórios de vários países, provavelmente de todos os países do mundo. E lá está claro, né, que recentemente teve inclusive ordem executiva, aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, por exemplo. Então existem já relatórios aí de perseguição com base em uma perseguição simplesmente política, né? Não somente a fim do governo, né? O direito, né, de autonomia que cada governo tem de processar criminalmente pessoas. Distinguir aí entre a autonomia de um processo criminal versus uma perseguição, que é o que parece que está acontecendo muito no Brasil nos dias atuais. Então, se essa pessoa conseguir demonstrar isso e os relatórios, os Country Conditions Reports, né, que são relatórios do próprio governo ou de entidades vinculadas a governo, se demonstrar que existe esse tipo de perseguição, essa pessoa pode sim receber uma proteção de asilo
nos Estados Unidos e, após um ano como status de asilado, pode pedir a residência permanente, o Green Card, nos Estados Unidos. Então, existe sim essa possibilidade de quem sofre perseguições, né, ou tem medo fundado de perseguições caso regresse para o seu país, de receber sim a proteção de asilo nos Estados Unidos.